Tudo bem com vocês? Amém? Aleluias. Muito bom estar na presença do Senhor. Realmente é uma responsabilidade muito grande, mas nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus, né? Eu estou aqui para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Amém? Abra a palavra do Senhor que está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 20. Enquanto você procura, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, ao pastor, aos irmãos que vieram. E já vou adiantar que o Senhor me deu uma palavra profética. E eu creio que pelo poder dessa palavra, você vai sair daqui nesta noite transformado. Amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 20, está escrito assim na palavra do Senhor. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. E esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. Antes de se assentar, eu vou pedir para a igreja fazer algo. Aleluia. Repete assim comigo. Eu não vou me preparar. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu não vou me preparar para um enterro. Mas eu vou me preparar para um milagre. Oh, pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Confesso que Deus me deu essa palavra em meio a uns 2 desertos. E nós estamos aqui. Não porque somos merecedores, pelo contrário. Nós estamos aqui pela graça de Deus. E eu falei, Senhor, eu vou conseguir pregar? O Senhor falou, vai, a minha graça. Você não vai pregar sobre você? Eu falei, então, quero ver o seu poder se aperfeiçoando em mim, nessa minha fraqueza, nessa enfermidade. E eu estou muito feliz. Eu sou muito grata ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito. E já vamos para a palavra. A igreja conhece muito bem aqui a passagem que fala sobre a Sunamita e o seu filho. Se você não conhece, não tem problema, nós vamos estar explicando de uma maneira bem simples para que você também se alimente da palavra do Senhor. A Bíblia fala que em um certo dia, o profeta Eliseu foi a Sunem. Sunem significa lugar de descanso. E a cidade de Sunem, ela era uma cidade fértil, ela era uma cidade boa para a agricultura. Então, em um certo dia, o profeta Eliseu vai a Sunem, vai à cidade do descanso. E a Bíblia fala que lá tinha uma mulher rica, mas a palavra do Senhor não revela o nome dessa mulher. Mas quando a gente estuda essa palavra, a gente nota nela muitas qualidades, muitas virtudes. Ela era uma mulher de valor. E a primeira qualidade que eu notei nessa mulher é que ela era uma mulher de iniciativa. Ela chamou o profeta Eliseu para ir comer pão na casa dela. Ela chamou o profeta para ir almoçar lá, mas ele disse que não. Só que a palavra do Senhor diz que ela o reteve a comer pão. Uma mulher de iniciativa, mas também uma mulher persistente, uma mulher de perseverança. Ela também conseguiu persuadir o profeta Eliseu para que todas as vezes que ele passasse ali por Sunem, que ele se dirigisse à casa dela para comer pão. Então, profeta, homem de Deus, todas as vezes que você passar aqui por este caminho, você pode se dirigir lá na minha casa, que você vai ter pão, que você vai ter honra. Uma mulher de iniciativa, persistente, perseverante, generosa, bondosa, mas também uma mulher observadora. O profeta Eliseu então passou a frequentar a casa dessa sunamita para almoçar. E ele sempre se conduzia de uma forma tão honrosa, tão respeitosa. E todas as vezes que o profeta entrava na casa dela, ela observava ele. Ela começou a estudar o comportamento dele, a forma como ele se assentava, a maneira como ele comia, como ele falava. Ela era uma mulher observadora. E observando, estudando o comportamento do profeta, ela viu que ele era um santo
fazer um pequeno quarto ao profeta junto ao muro. Ela conversa com seu esposo ali, que entra em concordância. E eles construíram então um quarto pequeno para o profeta. E a palavra do Senhor fala que foi um pequeno quarto junto ao muro, no versículo 10. E o profeta Eliseu, que tinha apenas pão, agora ele também vai ter abrigo. Ele também vai ter onde descansar. Ele vai ter onde repousar em Sunem, que era a cidade do descanso. Porque é isso que o Senhor faz conosco. No lugar de descanso, Ele sempre vai preparar o descanso. Então o profeta Eliseu agora tem pão, continua tendo pão, tem alimento, mas também tem um lugar de descanso na cidade do repouso. E em um certo dia, ele estava ali já desfrutando do aconchego do quarto dele, que era pequeno, mas era muito aconchegante. Ele estava ali deitado na cama, descansando, pensando, e ele chama o seu servo Geazi. E ele diz assim, ó, Geazi, vai lá, chama essa sunamita. E a sunamita então se pôs diante dele e ele disse assim, olha, você tem nos tratado tão bem, você tem nos tratado excessivamente bem, tem alguma coisa que eu posso estar fazendo por você? Deixa eu retribuir essa ajuda. E ela falou, não, eu não preciso de nada. Eu estou bem entre a minha própria gente. E ela saiu. Só que o profeta Eliseu, ele queria abençoar essa mulher de qualquer forma, só que ele não sabia como. Ele estava determinado em ajudar essa mulher generosa, mas ele não sabia como. Aí o seu servo Geazi disse para ele assim, olha, essa mulher aí, ela não tem filho, e o marido dela é velho. Então o profeta Eliseu mandou o seu servo novamente lá chamar a sunamita, que se pôs ali diante da porta. Então ele profetizou assim para ela, nesta mesma época, no ano que vem, abraçarás um filho. Só que ela disse assim, não, homem de Deus, não mintas a sua serva. Ela não acreditou na profecia, mas ela continua acreditando que ele era um homem de Deus. Só que no versículo 17 é o que está escrito na palavra do Senhor. E concebeu a mulher, e deu à luz a um filho, e foi no tempo determinado, no tempo em que o profeta profetizou. Aleluia! E dentro dessa palavra o Senhor começou a falar assim comigo, filha, eu não preciso da sua fé para fazer acontecer. Eu não preciso da sua fé para operar milagres. Aleluias. Eu não vou deixar de cumprir se tiver algum momento da sua vida que você deixar de acreditar. Aleluias. O Senhor, Ele não precisa que você acredite no milagre para Ele realizar o milagre. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor fala que Ele não é homem para mentir, que Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Ele vai cumprir por quê? Porque Ele me ama. Não, e quem disse que é sobre você? Ele vai cumprir porque a palavra do Senhor fala que Ele tem compromisso com o nome dEle. Ele vai cumprir porque a palavra do Senhor fala que Ele zela pelo nome dEle. Ele se responsabiliza por cada palavra. Aleluias. Então o profeta profetizou para a sunamita que ela teria um filho. Só que ela não acreditou. Mas no tempo determinado, aleluias, no tempo determinado ela concebeu. E o profeta Eliseu aqui, ele representa o próprio Deus. Ele era um santo homem de Deus e o Espírito de Deus era sobre ele e ele falava com autoridade. Então, quando ele fala, quando ele profetiza, era a boca de Deus que estava dizendo, olha, daqui 1 ano você vai conceber. Daqui 1 ano vai haver nascimento. Você vai entrar em um novo ciclo, porque você é rica, você é bondosa, você habita até em uma terra fértil, mas o seu ventre é seco. Mas daqui 1 ano, aleluias, você abraçarás um filho. Em Lucas,
capítulo 1, a partir do versículo 5, a palavra do Senhor fala sobre um casal que era decente em tudo. Um casal que era irrepreensível. A palavra do Senhor fala sobre o sacerdote Zacarias e a sua esposa Isabel. A Bíblia diz que os dois eram justos perante o Senhor em tudo. Que casal lindo, um casal referência em obediência. Porém, eles já eram velhos e Isabel, a sua esposa, era estéril, então eles não tinham filho. Mas Isabel era uma mulher tão valorosa, virtuosa, cheia de valores, mas era estéril, não tinha filhos. E por ser estéril, então ela não tinha ali os seus valores reconhecidos pela sociedade. Ela era desprezada pela sociedade por ser estéril. E a palavra do Senhor fala que em um certo dia Zacarias, ele vai então exercer o sacerdócio mesmo na velhice. E ali, entre os outros sacerdotes, é lançado a sorte, eles fazem um sorteio para ver quem que vai entrar no Santo do Santo. E a Bíblia fala que a sorte caiu sobre ele. A sorte caiu sobre ele porque era propósito de Deus. Assim como é propósito do Senhor, você está aqui nessa noite. Aleluias. Então ele está ali no Santo do Santo e a palavra do Senhor fala que apareceu um anjo para ele e disse assim: olha, Zacarias, a tua oração foi ouvida. A sua esposa vai dar à luz a um menino, vai se chamar João Batista e ele já vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Só que Zacarias, o sacerdote, não acreditou na profecia. Mas espera aí, o anjo disse assim: olha, a sua oração foi ouvida. E como que ele não acreditou? Porque quando ele pediu, quando ele orou, ele era jovem. Então ele orou ali na força da juvenilidade. E somente agora, na velhice dele, é que Deus está respondendo a oração dele. Então, ele não acreditou. Aí ele termina ali os dias do seu ministério, volta para sua casa e a palavra do Senhor fala que Isabel concebeu. Porém, ela ficou 5 meses trancada dentro de casa, escondendo aquela gestação. Os primeiros 5 meses, ela ficou trancada dentro de casa, escondendo a sua barriga, escondendo a gestação, escondendo a promessa, escondida dentro de casa, mas muito feliz, dizendo: olha, ninguém mais vai me humilhar, ninguém mais vai me desprezar. Aleluias. Acabou esse ciclo de humilhação para mim. Ninguém mais vai me chamar de seca. Ninguém mais vai me chamar de amaldiçoada. Agora eu vou ser honrada até por quem me desprezava. Porque é isso que o Senhor faz quando Ele nos tira de um ciclo vergonhoso e nos traz para o tempo de honra. Ele faz até com que os nossos inimigos tenham paz conosco. E tá, Isabel, olha, o Senhor destruiu o meu opróbrio. Ele acabou com a minha vergonha. Aleluias. E se você acredita em palavra profética, erga sua mão direita agora. Eu vou profetizar para você, porque dentro dessa palavra o Espírito Santo disse para mim que teria pessoas aqui nessa noite que veio com o coração aqui, ó, sangrando, porque tem sofrido humilhação, e tem sofrido humilhação publicamente, mas em nome de Jesus, o Senhor está colocando agora um ponto final nessa história de vergonha. O Senhor tem uma nova história para você, e até quem se levantou para te envergonhar vai ter paz contigo. Aleluias. Aí eu imagino Isabel testemunhando: olha, o milagre que Deus não operou em mim quando eu tinha força, agora está operando em mim nas minhas fraquezas. Oh, aleluias. O milagre que Ele não operou, aquilo que Ele não fez em mim na minha juventude, Ele está fazendo em mim agora. Eu não estou enfrentando as dores da velhice, mas eu vou ter que passar pela dor do parto. Por quê? Porque eu estou produzindo, dando frutos fora da estação. Aleluias. E dar frutos fora da estação é muito doloroso, mas o Senhor nos chama para continuar dando fruto, não somente no dia da abundância, não somente no dia da prosperidade, mas também no dia mau. Então não importa qual é o deserto que você está enfrentando, dê frutos fora da estação, floresça em qualquer
floresça em qualquer situação, aleluias. Então, desde o ventre, João Batista já era cheio do Espírito Santo. Ele nem estava pronto para nascer, Thaís, eu lembrei muito do tempo. Você vai entender agora. Ele nem estava pronto para nascer, mas já era cheio do Espírito Santo. Cada membro do corpo dele, dentro da barriga da mãe dele, já se desenvolvia cheio do Espírito Santo. Ele ainda não tinha forma, mas já era cheio do Espírito Santo. Aleluias. Eu vou profetizar no nome de Jesus aquilo que o Senhor tem ministrado em meu coração. Tem pessoas aqui que vão começar a gerar. Você vai gerar os sonhos de Deus. Aleluias. E quando a gente começa a gerar, a gente ainda não tem maturidade. Mas não importa, desde pequeno já seja cheio do Espírito Santo de Deus. Zacarias era um sacerdote íntegro, um sacerdote santo, decente em tudo. Aí o anjo apareceu para ele, ele não acreditou na promessa. Aí eu imagino ele saindo mudo lá, aí vendo os dias se passar e a barriga da sua esposa crescer. Eu imagino ele pensando assim: eu deveria ter acreditado, eu deveria ter tido fé. Aleluias. Olha só a promessa em desenvolvimento. Olha só a promessa em crescimento. Eu deveria ter acreditado. Quantas vezes o Senhor nos revela coisas tão grandes, a gente não acredita. Aí as coisas começam a acontecer e elas não param, elas dão continuidade. Elas têm crescimento, aí a gente fica: meu Deus, eu deveria ter acreditado. O Senhor me mostrou, o Senhor me revelou e eu não acreditei. E sabe o que é interessante? Que o sacerdote Zacarias não foi um profeta que apareceu para ele. Deus enviou um anjo do céu e ele não acreditou. Aleluia. Mas o Senhor cumpriu, porque ele tem zelo e compromisso com o nome dele. A sunamita não acreditou na profecia do profeta, aleluias, Eliseu, mas ela deu à luz a um menino. E a palavra do Senhor fala no versículo 18: e crescendo o filho. Então, o filho nasceu, desenvolveu-se, o menino cresceu, tá grandinho, e agora ele vai ter com o pai dele, que estava com os segadores, em meio ao trigo. Ele foi ter com o pai dele. Só que ele passou muito mal. Ele teve muita dor de cabeça e começou a passar mal. O sol estava muito forte. Então ele teve uma insolação e passou mal. Vou repetir novamente. O sol estava muito forte. Ele teve uma insolação e ele passou mal. No meio do trigo. Trigo significa fartura, significa prosperidade. O filho grandinho passou muito mal e teve que ser retirado dali. E dentro dessa palavra, uma coisa foi puxando a outra, e o Espírito Santo falando: filha, é por isso que nós temos que ser cheios desde o início. Cheios desde pequeno. Que nem João Batista, ainda imaturo, sem forma, mas cheio do Espírito Santo. Tinha órgãos ali que ainda estavam em desenvolvimento, sendo formados, cheio do Espírito Santo. João Batista cresceu, desenvolveu-se cheio do Espírito Santo. Nasceu cheio do Espírito Santo. Uma criança imatura, cheia do Espírito Santo. Cresceu cheio do Espírito Santo, pregando no deserto, cheio do Espírito Santo, sem passar mal no sol. Porque em João 5,35 fala que ele era uma lamparina que ardia e alumiava. Então, desde que você e eu seja cheio do Espírito Santo, não importa se tem alguma área da nossa vida que a gente ainda não tem maturidade, porque quem dá o desenvolvimento é o Espírito Santo. Eu prefiro ser pequena e imatura, mas cheia do Espírito Santo, porque é Ele quem me dá o crescimento e o desenvolvimento, do que ser grande e mole. Do que ser grande e fraco e passar mal que nem o filho da sunamita no dia de colher o trigo. E passar mal no dia que estiver na presença do pai. Porque o menino já era grande, mas passou mal no meio do trigo, desfrutando da presença do pai. Ele poderia continuar lá, mas cresceu sem resistência. E o Espírito Santo fala sobre isso ao meu coração. Olha,
Fala para minha igreja não ter pressa de crescer. Aleluia. Respeite o tempo de Deus. Não tenha pressa para crescer, para chegar em lugares altos, mas tenha pressa para se render. Tenha pressa para ser cheio do Espírito Santo. Tenha pressa para se trancar no seu quarto e orar. Então o menino passa mal. Aí o seu pai dá uma ordem a um dos seus servos para levar o menino até a sua mãe. Versículo 20. Está escrito, que nós lemos, que então o servo levou o menino à sua mãe. E esse menino esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia. O que aconteceu? Aleluias. O menino morreu. O menino passou mal com o pai, foi levado para sua mãe. O menino enfermo foi levado para sua mãe, que ficou com ele no seu colo. E o que aconteceu? O menino morreu. E o Espírito Santo ministrou algo muito forte em meu coração. Ele disse assim para mim que o colo da mãe não curou o menino, porque o acolhimento não cura. A amorosidade, o aconchego, a mansidão não cura enfermidade. Colo não cura a doença. Colo não é tratamento e nem lugar de operar milagres. Querem uma prova disso? Então vamos voltar lá para 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 17. A palavra do Senhor fala sobre o filho da viúva de Sarepta que adoeceu. O menino adoeceu, a doença se agravou e ele ficou sem nenhum fôlego. Aí sabe o que essa mãe faz? Vai até o profeta Elias. Aí o que o profeta Elias faz? A Bíblia fala que o profeta Elias tira o menino do regaço dela. O que é regaço? É colo. O profeta Elias arranca o menino do colo da mãe, pega o menino que está morto, sobe para o quarto, fecha a porta e vai orar. E o milagre não aconteceu no colo da mãe, não acontece na amorosidade da maternidade, mães, mas aconteceu no quarto do profeta. Acontece milagres em quartos proféticos. Aleluias! Quem constrói um quarto profético vive milagre. Agora, se você não tem um quarto profético, faz que nem a Sunamita. Então vai atrás de quem tem autoridade. E essa palavra é uma palavra profética. Eu quero profetizar sobre a sua vida. É uma palavra violenta. Essa palavra nessa hora, ela está tirando agora toda enfermidade que está em seu colo. Essa palavra está te curando agora dessa dor nos joelhos. Essa palavra está tirando agora todo o peso morto que está em seu colo. É hoje, o tempo do Senhor é agora. O Senhor arranca agora. O Senhor tira agora. Então o filho da Sunamita morreu ali no colo da mãe. Aí o que a mãe faz? Subiu para o quarto. Aí subiu para o quarto de quem? Do profeta. Ela subiu, deixou o menino lá na cama do profeta, fechou a porta e vai lá atrás do seu esposo. E ela diz assim, ó, bem, me arruma rapidinho um servo e uma jumenta, porque eu preciso ir até o profeta, mas é rapidinho, eu vou e já volto. Aí o esposo dela fala assim, mas por que você vai hoje? Aconteceu alguma coisa? Ela disse, está tudo bem. Aleluias. E eu perguntei, Senhor, por que essa esposa disse para o seu marido que o filho deles não morreu no colo dela? E o Espírito Santo falou assim para mim, filha, se ela conta ao esposo dela que o filho deles morreram, o esposo ia se preparar para enterrar o menino. O pai ia se preparar para velar pelo filho. O pai ia atrás do funeral do filho. Só que essa mulher, ela está com seu filho morto, mas ela não preparou o corpo dele para ser enterrado, mas preparou o corpo dele para o milagre. Ela preparou o filho dele para o milagre. Ela preparou o seu filho para viver o milagre. Ela não enterrou o filho. Ela não preparou o corpo do filho para ser enterrado. Olha só o que o Senhor está falando. Pega o seu filho que morreu, pega a sua herança que morreu e sobe para o quarto. Não chores, não vele. Aleluias, não se desespere,
não faça o funeral, não abra a cova. Aleluias. Sobe com o morto para o quarto e fecha a porta. Se você não tem autoridade, faz que nem a sunamita, vai atrás de quem tem. Chama quem tem autoridade, mas não chores, não chores. Aleluias. Em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, o texto mostra Jesus encontrando um cortejo fúnebre, em que o filho de uma pobre viúva ia ser enterrado. Porém, Jesus parou o cortejo e Jesus disse para a mãe do menino: não chores. E para o menino, Jesus disse: levanta-te. Aleluias. Tem pessoas aqui nesta noite que já velou, já chorou, achou que perdeu os sonhos, que a família está perdida, que o ministério está perdido, que os dons estão perdidos e não tem como recuperar. E você já velou, você já chorou muito e você já está caminhando para sepultar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que Jesus Cristo, Ele é o ressuscitador de sonhos. E assim como Ele acabou com aquele funeral, Ele acaba hoje com essa dor. Ele disse para aquela mulher: não chores. Ele disse para o filho dela que estava morto: levanta-te. Olha o Senhor falando nesta noite: não chores. Olha eu levantando os teus sonhos. Não chores. Olha eu levantando agora o seu sonho. Não chores. Olha eu ressuscitando agora aquilo que estava morto. Não chore. Olha para mim. Veja o milagre que eu estou fazendo dentro da sua casa, dentro da sua família. Não chore. Não se prepare para o enterro, mas se prepare para viver um milagre. Ah, Grazi, mas eu não apenas velei, não. Eu não apenas chorei, eu não apenas fiz um funeral. Eu já enterrei, eu abri covas. Então tira a pedra. Tira a pedra para Jesus ressuscitar. Tira a pedra. Aleluias, que eu vou liberar uma palavra profética. Em João capítulo 11, a palavra do Senhor conta a história de Lázaro. A Bíblia diz que ele foi sepultado, já havia 4 dias. Aí Jesus chegou lá e disse: tira a pedra. Só que Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, cheira mal. Mas ela não mentiu, não. É verdade. Cheirava mal. Era vergonhoso, seria uma grande humilhação. Só que é nesses cenários de humilhação que o milagre vai acontecer. Não tenha vergonha de tirar a pedra, preocupado com o que os outros vão falar. Olha lá, voltou a cantar. Olha lá, voltou a pregar. Tira a pedra. Quem mandou enterrar? O Senhor não mandou enterrar. Agora vai ter que se dar o trabalho de desenterrar para a palavra profética entrar dentro daquele sepulcro e prosperar. Tira a pedra. Prepare o seu lar para viver o milagre. Tira a pedra para que a palavra profética possa entrar dentro da sua casa. Para que o Espírito de vida possa entrar dentro dessa casa. Tira a pedra. Por quê? Porque Jesus é o ressuscitador de sonhos. E Ele quer pôr um ponto final nesse teu luto, nessa tua dor. Ele quer acabar hoje com esse ciclo vergonhoso. Você não vai sofrer mais a dor do luto. Você não vai chorar de tristeza, mas vai chorar de alegria, porque vai viver uma nova história. Porque o Senhor está gerando os sonhos dele dentro de você. E você vai dar a luz, sim, aos sonhos de Deus, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Aleluias! E Ele vai gerar vida em você. Então o filho da sunamita morreu. Aí ela deixou ele no quarto, foi atrás do profeta. E o quarto do profeta, ele foi construído junto ao muro. Muro significa proteção e quarto significa lugar de descanso. Só que no lugar de descanso também é onde foi que o milagre aconteceu. Porque é lá que o Senhor quer operar o sobrenatural na sua vida. Aleluias. Essa sunamita aqui, ela não podia gerar, mas ela construiu um quarto profético. Ela era estéril e recebeu uma promessa. E o que vem de Deus, a gente não pode desistir. Não desista dos sonhos de Deus.
o que vem de Deus, a gente não tem permissão para enterrar. Se a sua família está enferma, se o seu ministério está enfermo, não faça que nem a sunamita fingindo que está tudo bem. Não fica ninando quem está enfermo no colo. Não fica acariciando não, porque isso não cura, mas vai levar à morte. Quem passa às vezes por você, oh, aleluia. Quem passa às vezes por você, acha até que está tudo bem, porque olha, tão linda a maneira que ela cuida, tão linda a maneira que ela está zelando. Mas só você e Deus sabe que está enfermo e que precisa de um milagre. E o Senhor quer operar um grande milagre. E eu falei, Senhor, e quem consegue abortar os teus sonhos? E quem deixa os sonhos do Senhor morrer, os dons morrer? Aí o Espírito Santo falou comigo, filha, sofre todos os dias a dor de um luto. Carrega peso morto no colo todos os dias, desesperado. Eu já deixei morrer e eu não consegui enterrar. E o Espírito Santo já falou muito forte comigo nessa palavra. Eu falei, Senhor, eu nunca consegui enterrar aquilo que o Senhor me deu. Quando eu pensei que eu ia desistir, eu quis desistir, mas o Senhor não deixou. O Espírito Santo falou assim para mim, olha, dentro de casa não tem espaço para sepultar. Dentro de casa não tem espaço para abrir cova. Por quê? Porque o espaço que o inimigo tinha legalidade, você foi lá e construiu um relacionamento comigo. O espaço que o inimigo tinha legalidade, você foi lá e construiu um quarto de oração. O espaço que o inimigo tinha legalidade, você foi lá e levantou um altar de adoração. Então agora não tem mais espaço para abrir cova. Por quê? Porque a terra que era seca, flui rios de água viva. Aleluias. Você pode até ter se preparado, ó, pegou a pá, ó, vou enterrar meus sonhos. Jesus não aguenta mais, desistiu, deixou lá os dons de lado, a família de lado. Tô cavando, pai, vou enterrar. Vou enterrar, pai, tô cavando. Aí quando você olha assim, tem água viva. Aleluias. Porque foge do nosso controle. Então a sunamita, ela foi buscar o homem de Deus. Ela não tinha autoridade. Aleluias. E ela foi atrás de quem tinha autoridade. Aí o Senhor falou comigo, olha, por isso que tem muita gente que vai atrás de profeta, né, pastor? Só corre atrás dos outros quem não tem autoridade. Porque quem tem a autoridade não depende de ninguém. Não precisa ficar correndo atrás de ninguém. Se tranca no quarto, ora, o milagre vai acontecer. Olha só o que o Senhor está falando. Aí o profeta Eliseu, ele estava no Monte Carmelo. Mas ela conseguiu mais uma vez persuadir ele, levou o profeta para a casa dela. Aí o profeta abre a porta do quarto e o menino está morto lá sobre a cama dele. E estudando essa palavra, eu falei, meu Deus, o morto deu um trabalhinho, né? No versículo 34 e 35, vamos ler. O menino da sunamita, o filho morto, deu um trabalhinho para o profeta. Porque o profeta, o que ele fez? Ele subiu para o quarto, deitou-se sobre o menino, colocou a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos do menino, as mãos sobre as mãos do menino, e apenas a carne aqueceu. Aí ele saiu, passeou naquela casa de uma parte para o outro, tornou-se a subir, se estendeu sobre ele, então o menino espirrou 7 vezes, aí sim o menino abriu os olhos. Olha o milagre que aconteceu. Aí o que ele faz? Ele chama o seu servo Geazi e fala, vai chamar a sunamita. Aí a sunamita chega e ele, ó, toma o teu filho. Aleluias, toma aqui o que é teu. Deu trabalho, mas está aí com vida. Aleluias. Eu não sei qual é o morto que você tem orado e parece que está dando trabalho, mas Deus vai dar continuidade no processo, porque ele começou a boa obra e ele vai concluir. Eu vou concluir essa mensagem. Eu tenho mais uns minutinhos ainda. A palavra do Senhor fala sobre a viúva de Naim, que nós falamos. Naim não era o esposo dela não, viu? Era o nome da cidade. Ela enterrou o esposo, agora caminhando para enterrar o filho. A dor maior ainda, porque ela depositava toda a esperança dela no filho. Ela tinha... Ela depositava toda a esperança no filho, porque o filho dela ia crescer e ia sustentar ela. E agora ela está caminhando para enterrar o seu filho. Mas aí Jesus acabou com aquele funeral.
2 vezes essa mulher enfrentando a mesma dor e dessa vez parecia que era pior. A palavra do Senhor fala sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus, que enfrentou o deserto de Judá 2 vezes também. O primeiro ele fugiu do rei Saul, o segundo do seu filho Absalão, que deu um golpe de estado nele. 2 vezes enfrentando o mesmo deserto árido e improdutivo. 2 vezes passando pela mesma dor, enfrentando o mesmo processo. E o Senhor falou para mim que teria pessoas nessa noite que estariam enfrentando enfermidades, problemas, e que não é a primeira vez que você está passando. E hoje Ele quer pôr um fim, Ele quer romper esse ciclo vergonhoso que tem se repetido lá na sua casa. Aleluias. Mas construa um quarto de oração. Sabe por quê? Porque até Jesus disse que é pelo poder da oração que o morto ressuscita. Vocês sabiam disso? Em Marcos capítulo 5, agora eu vou concluir. Em Marcos capítulo 5, a gente vê lá a história da filha de Jairo, né? Jesus vai com Jairo, Pedro, Tiago e João, entra lá na casa de Jairo. Aí tem uma turminha lá que tá chorando demais. Sabe quando tá fazendo um alvoroço, tá fazendo um drama? Aí Jesus chega assim e diz assim: olha, não chores, a menina não está morta, a menina só dorme, só está dormindo, não chores, a menina não está morta, mas dorme. Aí essa turminha aí do alvoroço, do drama, na hora parou de chorar e começou a dar risada. Aí eu falei: eita, que turminha da Falciane é essa, né? Fingindo que se importava com a dor da família. Sabe o que Jesus fez? Deu um jeito de tirar todo aquele povo cheio de falsidade de dentro da casa de Jairo. Pegou o pai, a mãe da menina, e realmente quem se importava com ela foi até lá e disse assim: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Só que Jesus, ele orou em aramaico. Talita cumi, na verdade, ele estava dizendo pelo poder do talite. Pelo poder do talite, menina, a ti te digo, levanta-te. E o que é um talite? É aquele manto que os judeus usam para orar, que tem as franjinhas assim. Então, Jesus orava com um talite no monte. Então, quando ele diz Talita cumi, pelo poder do talite, menina, a ti te digo, levanta-te, ele está dizendo pelo poder da oração, menina, levanta-te. O talite também representava a presença de Deus cobrindo o homem. Então era o Senhor falando assim, ó: pelo poder da oração, menina, a ti digo, levanta-te. Eu estou coberto da glória de Deus, levanta-te. Eu estou debaixo de uma autoridade espiritual, levanta-te. Aleluia. Vamos nos levantar no nome de Jesus. O grupo de louvor já está preparado. Desculpa, eu esqueci de chamar vocês, me perdoa. Aleluia. Vem aqui na frente, em nome de Jesus, você que acredita nessa palavra, você que depositou a sua fé em Jesus Cristo, que o Senhor ia falar com você nessa noite, e o Senhor falou, e Ele ministrou ao meu coração, que nessa noite aqui, Ele quer levantar ministérios proféticos. O Senhor quer levantar famílias sacerdotais, ministérios proféticos, que aos olhos do homem ainda são pequenos, mas que vão crescer e se desenvolver cheios do Espírito Santo. Para quê? Para fazer obras maiores do que Ele. Aleluias. Aleluias.